Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui às nossas dicas, né? De teoria para ajudar aí os ministros de música, né? Que servem a Deus aí no canto litúrgico, ok? Então dando continuidade ao vídeo anterior, né? A gente está abordando agora aqui outras coisas importantes que são utilizadas no dia a dia do músico. Então, nós vamos falar inicialmente aqui da cifragem, né? A cifragem musical, né? Que é a utilização de letras do alfabeto que representa as tonalidades musicais, né? Então, começando da letra A até a letra G. Então, o A é o Lá, o B é o Si, o C o Dó, o D o Ré, o E é o Mi, o F o Fá e o G o Sol, né? Então, quando a gente acrescenta a essas letras, né, um M minúsculo, significa que essa tonalidade ela é menor, né? Quando é maior, não é preciso colocar nenhuma indicação. Basta colocar apenas a letra que subentende-se que ela é maior, até porque ela está em caixa alta, né? A gente só coloca o M maiúsculo, geralmente, né, para identificar uma sétima. A sétima, como a gente viu no vídeo anterior, seria a quarta nota de um acorde, né? Que a gente chama de tetracorde, né? Que é o nome mais correto, né? Que é uma tríade, né? A tríade são 3 notas que formam um acorde e quando você acrescenta a quarta nota, né? Que é a sétima, você tem um tetracorde, né? Bom, então a gente só utiliza o M maiúsculo para identificar, né? Quando a sétima é maior. Por exemplo, Dó com sétima maior, né? A gente coloca a cifragem assim, o C, o 7 e o M maiúsculo. Por que eu não posso colocar só o C e o 7? Quando você coloca só o 7 sem nenhuma referência em relação se ele é maior ou menor, subentende-se que a sétima é menor. No caso do 7 já é o contrário do tom, né? Do tom, quando você coloca só a letra, subentende-se que é maior. E no caso da sétima, quando você coloca só o 7, subentende-se que é menor. Por quê? Porque geralmente essa sétima, que é acrescentada à letra, ela é aquela sétima de preparação para retornar a uma tonalidade, né? Por exemplo, se eu colocar Dó com sétima sem o M, subentende-se que eu estou querendo ir para Fá. Por quê? Porque esse acorde, Dó com sétima, é ele que resolve em Fá, né? Ele é aquele acorde que no vídeo anterior eu falei, que é aquele ímã que fica em cima da cesta de basquete. Então, quando eu coloco ele, subentende-se que eu quero que a bola caia na cesta, né? Resolver. Então, por isso que quando essa sétima não tiver essa intenção, a gente tem que colocar que ela é maior. No caso, o Dó com sétima maior, ele não é um acorde que precisa resolver. Ele já é um acorde por si só. É um acorde que a gente chama de dissonante, mas essa dissonância a gente vai ver mais para frente o que significa. Ok? Então vamos seguir aqui. Certo, aí acidente musical, né? O que seria um acidente musical? É um sinal que colocado diante da nota, né, modifica a sua entoação. E qual é a mudança significativa que ocorre? Bom, aí nós temos aqui 4 exemplos de acidentes que fazem essa entoação modificar. Nós temos o sustenido, que é quando se eleva a altura de uma nota natural meio tom, né, um semitom acima, meio tom. Por exemplo, nós temos o Dó ali como exemplo, né? Quando a gente coloca o sustenido, ele altera para Dó sustenido. A mesma coisa ali o Fá, quando coloca o sustenido, altera para Fá sustenido. O Lá para Lá sustenido e o Sol para Sol sustenido, etc. Né? E é representado por esse sinal que a gente chama de vulgo jogo da velha, né? Ou agora, né, que é moda, é hashtag, né? É o mesmo sinal do sustenido. Então ele eleva a tonalidade natural em um semitom. Geralmente vai ser natural porque quando o acorde já tem um acidente, quando você eleva mais uma vez, aí ele já tem uma outra denominação que nós vamos ver agora aqui abaixo, né? Que é o caso agora, por exemplo, do dobrado sustenido, né? Ele eleva a altura da nota natural em um tom. Então, por exemplo, se eu tiver o Dó, eu colocar só um sustenido, ele vai para Dó sustenido. Mas se eu colocar o dobrado sustenido, então ele eleva um tom, ou seja, esse Dó, ele vai soar, o som dele vai soar como um Ré. Por quê? Porque eu estou aumentando o tom. Na grafia, eu estou
apenas aumentando o dó, né? Eu não estou chegando ao segundo grau, que é o ré, né, na grafia. Mas sonoricamente, sim. Eu estou indo do dó para o ré, ok? Então é representado por um X, que tem, na verdade, ele tem 2 pontos, na parte de cima e na parte de baixo, né? O bemol, ele abaixa a nota natural em um semitom, né? Então, em meio tom. Aí tem uns exemplos, si para si bemol, sol, sol bemol, ré, ré bemol. Então, quando você coloca o bemol, você está diminuindo a distância dele para o grau anterior, né? Então, ele é representado pelo B minúsculo, né? Então, sempre quando você vê uma letra da cifragem com o B, é um acorde bemol. Lembrando que muitas coisas que a gente reproduz sonoricamente não necessariamente é regra para a teoria, né? A teoria, ela utiliza de outros requisitos para justificar por que aquilo é daquele jeito, né? Diferentemente da prática, que você pode fazer um som e não necessariamente dizer por que é aquela nota. Basta colocar o som que resolveu o problema. Ok? E no caso do dobrado bemol, ele abaixa a nota natural em um tom, né? Por exemplo, se eu tiver em si e colocar apenas um bemol, eu estou indo para si bemol. Mas se eu colocar 2 bemóis, que no caso é a representação ali por 2 Bs minúsculos, né? Então eu estou querendo soar o som de lá, né? Sonoricamente eu vou ter essa nota, mas graficamente não. Na grafia a gente escreve si dobrado bemol, ok? Seguindo aqui então. Então agora nós vamos falar de enarmonia. O que seria enarmonia, né? Enarmonia é a substituição de uma ou mais notas por outras que, muito embora de nome diferente, representam os mesmos tons. É o que a gente está acabando de falar aqui, né? Que na prática nós podemos colocar um som, mas não necessariamente explicar por que aquele som naquele momento é daquele jeito. Basta colocar. Mas na teoria a gente tem que saber por quê. Ok? Então, as notas enarmônicas são as notas de nome e grafia diferentes, ou seja, elas são escritas diferentes, elas podem ter acidentes diferentes, mas sonoricamente, né, o resultado auditivo é o mesmo, né? Então, tem uns exemplos aqui, por exemplo, o dó sustenido, que é a elevação de um semitom do dó natural, ele tem o mesmo som do ré bemol, que é a diminuição de altura do ré, né, antecedendo, colocando o bemol, eles têm o mesmo som, que é o mesmo som do si dobrado sustenido. Por quê? Porque se você colocar um sustenido no si, subentende-se que você está reproduzindo a nota dó, né? E se você colocar mais um sustenido, então você consegue chegar no dó sustenido ou no ré bemol. Sonoricamente são a mesma nota, mas a gente está escrevendo de 3 formas diferentes aqui, né? A mesma coisa acontece com o ré sustenido, que é o mesmo mi bemol e o mesmo fá dobrado bemol. O fá sustenido, que é igual ao sol bemol, que é igual ao mi dobrado sustenido. O sol sustenido, que é igual ao lá bemol. O lá sustenido, que é igual ao si bemol, que é igual ao dó dobrado bemol. Ok? Vamos seguir então. Bom, aqui nós estamos inserindo a enarmonia na escala heptatônica, né? Na escala natural maior de dó. Então nós vimos que a escala em si não tem nenhum acidente, né? Os acidentes eles estão ocultos ali, né? Que é justamente esses tons enarmônicos, né? Essas notas enarmônicas. Então a gente vê aí, ó, que entre o dó e o ré nós temos o dó sustenido, ou o ré bemol. Entre o ré e o mi nós temos o ré sustenido, ou o mi bemol. Entre o fá e o sol nós temos o fá sustenido, ou o sol bemol. Entre o sol e o lá nós temos o sol sustenido, ou lá bemol. Entre o lá e o si nós temos o lá sustenido, ou si bemol. Então, esses tons eles existem, mas a gente não enxerga quando a gente está colocando a escala natural. Pode ocorrer na escala natural eu utilizar um deles? Sim, pode ocorrer. Por exemplo, se eu estiver tocando uma música em dó, em algum momento talvez eu possa usar o sol sustenido para dar a intenção de ir para um mi maior e resolver num lá menor, por exemplo. Então, essas notas elas formam, juntamente com a escala heptatônica, aquela escala dodecafônica que nós comentamos no vídeo anterior. É a escala das 12 notas. Então, são 12 notas, mais 5 variadas, né? 5 variadas, que a gente está vendo aqui o exemplo das variações das 5 notas, mais as 7 que existem. Aí, reparem que entre o mi e o fá não tem nenhuma outra nota. E entre o si e o dó também não, porque a distância entre essas duas notas já é de meio tom, então não tem
um intervalo, não tem outra nota, um acidente entre eles, ok? Seguindo então, chegamos então à tão necessária transposição, né? Isso é de extrema necessidade, de extrema importância, principalmente para o músico de igreja. Por quê? Porque não necessariamente todas as situações da missa são ensaiadas, né? Muitas vezes o salmista chega 20 minutos antes da missa para passar o salmo dele, ou tem algum momento que geralmente não costuma ter na liturgia, aí apareceu. Aí quem vai cantar não é você, é alguém que vai fazer, então você precisa ter esse conhecimento da transposição, porque você geralmente pega a música na sua tonalidade original. Mas quando tem outra pessoa cantando, principalmente se for uma voz do gênero diferente, por exemplo, se a música é para o homem e é uma mulher que está cantando, muito provavelmente você vai ter que transpor a música. É um desafio que nós temos, os músicos no caso, né? Os cantores, o importante, como eu falei no vídeo passado, é saber cantar os intervalos, cantar as notas. A tonalidade deixa que o músico se vira e corre atrás. Ok? Bom, então, transpor uma melodia consiste em grafar, ler, tocar ou cantá-la em outra altura ou num outro tom. Aí, se formos, por exemplo, transpor a escala de Dó maior para de Lá maior, a gente tem que respeitar os intervalos que constrói a estrutura da escala, né? Então, a gente viu no vídeo passado que a escala de Dó ela tem essa estrutura do tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Por quê? Porque são os intervalos, a distância que tem de uma nota para outra. Então, essa estrutura de intervalos, todas as transposições que eu fizer numa tonalidade maior, eu tenho que respeitar elas. Então, no caso, se eu for transpor a escala de Dó para a escala de Lá, respeitando os intervalos, eu vou ter Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido e Lá. Né? Reparem que tem aí nessa escala a mesma estrutura intervalada da escala de Dó. E o que é preciso ter também? Tem que ter, cada grau é uma nota diferente, não posso repetir. Eu não posso ter Lá, Si, Ré, Mi, não. É Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Aí os acidentes que eu vou atribuir para que se resolva a estrutura do tom, tom, semitom, aí eu tenho que analisar a questão de distância, se é meio tom, se é um tom, para poder fechar aí na estrutura, ok? Vamos seguir então. Bom, aí aqui tem um exemplo, né? É um cântico do ofício divino, que geralmente é usado para iniciar uma celebração feita pelo ofício, né? Que é o Venha Deus da Vida. A partitura de cima, né? Ela está em Dó, e a de baixo foi transposta para o Lá. Antes de a gente fazer os sons, reparem bem nos desenhos, né, as figuras da partitura, como elas são idênticas, né? Bom, aí ali no terceiro compasso, né, você pode dizer assim, mas a partitura de cima, a haste da última nota antes de começar o quarto compasso está para baixo. E na de baixo está para cima. Mas reparem que é a mesma figura, ela só está mudando a posição da haste. Mas a haste, ela não muda por questão da nota, ela muda só por questão de onde ela está. A partir da terceira linha do pentagrama para cima, você coloca a haste para baixo. Da terceira linha para baixo, a haste fica para cima, entendeu? Mas você vê que todas as notas, todos os símbolos, as figuras, todas elas são iguais. O que está mudando aí? É só a altura. Ó. Vejam que lá de cima o Dó ele está mais em cima, né? Porque é um tom mais alto, né? Nesse caso. O Dó ele é mais alto do que o Lá. Né? Porque no caso eu estou baixando o tom, eu não estou aumentando. Né? Se eu fosse aumentar, provavelmente eu iria para Ré, para Mi, que são tons que estão à frente, mas eu estou baixando. Então vamos lá, vamos tentar fazer aqui. Seria mais ou menos isso. Né? Dó, Si, Lá, Mi, Sol. Lá, Sol, Fá, Dó, Mi. Dó, 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 mi, lá, sol, fá, mi, ré, mi, dó. E agora eu vou tentar também fazer em lá, mas vocês vão perceber que mudou a tonalidade, mas que permanece a estrutura, permanece os intervalos. No caso do lá fica
Lá, sol, fá, dó, mi. Fá, mi, ré, lá, dó. Lá, dó, fá, mi. É, dó, si, dó, lá. Entenderam? Então, eu modifiquei a tonalidade, mas a melodia continuou com a mesma estrutura intervalar, e é isso que é importante. Então, para o cantor cantar as notas, a gente repara que muitas pessoas, quando vão cantar, se preocupam muito com a letra e esquecem de colocar a nota daquela sílaba. E é importante colocar a nota na sílaba, por quê? Porque é preciso ouvir a letra de forma melodiosa, né? Então, não é só cantar por cantar. Junto com a letra tem que ter a mensagem musical também. Bom, e aí vocês reparam os acordes, né? O certo seria a gente sempre estar cifrando a música, não pela tonalidade, mas por graus. Por exemplo, nos dois exemplos, como seria a cifragem, né? Começa no grau 1, que é o grau da tonalidade, aí vai para o 6, depois vai para o 3, aí vai para o 4, para o 2, volta para o 1. Aí vai para o 6, para o 3, para o 4, para o 5 e resolve no 1. Então, essa fórmula, utilizando os graus, você toca em qualquer tonalidade. Basta eu saber qual é o tom e saber quem é o terceiro grau, quem é o quinto grau, quem é o sexto grau. E eu resolvi o problema. Ok? Mas isso é uma coisa que se tem que treinar, se tem que estudar. Não é assim do dia para o outro. Dormi, acordei, agora já sei. Não. Tudo é estudo. Beleza? Bom, agora, para o vídeo não ficar muito grande, como foi o passado, né? Já estamos chegando aqui ao final deste, né? Tons relativos. Os tons relativos são tons que têm a mesma armadura de um tom principal, né? Mas o que é a armadura? A armadura é um símbolo, né, que representa a quantidade de acidentes musicais na partitura, indicando assim a tonalidade da música. Então, toda a escala ela vai ter ou não acidentes. Aí a armadura ela vai dizer quantos acidentes tem naquela escala ali, ou daquele tom que está sendo tocado. E geralmente um tom maior ele tem o seu relativo menor. Ou seja, existe um tom menor que tem as mesmas notas da escala de um tom maior. Aí como que se descobre que tom é esse? Na verdade, sempre o tom relativo vai ser o sexto grau. Se você for de forma ascendente, né, pensar assim, de forma ascendente, no caso, estou na escala maior. Quero transpor para o tom relativo menor. Então eu vou para o sexto grau e a partir do sexto grau eu monto a escala menor. O sexto grau é relativo se eu for de forma ascendente. Se eu for de forma descendente, aí seria um tom e meio abaixo, né? Eu consigo encontrar o meu relativo. No caso aqui do exemplo, vocês podem ver o exemplo de relatividade, né? Nós temos a escala de Dó maior, então quando chegou no sexto grau, que é o Lá, aí do Lá ao outro Lá, eu já tenho a escala de Lá menor, que é o relativo de Dó. Entendeu? Então, dentro da escala de Dó, eu encontrei a escala de Lá menor. Dentro da escala de Lá menor, eu encontro a escala de Dó. Assim, vamos ver aqui um exemplo. Temos aí um canto de abertura que acredito ser de Pentecostes, né? Estaremos aqui reunidos. Bom, então perceba ali onde tem a setinha que a armadura está ali da música, ou seja, a armadura diz que só na melodia só tem um bemol, né? Então aí a gente montou ali a escala de Fá para mostrar que a escala que só tem um bemol é a escala de Fá. E, consequentemente, partindo dessa teoria da relatividade, o relativo menor do Fá vai ser o Ré menor. O sexto grau do Fá é o Ré. A partir do Ré eu monto a escala de Ré menor. De Ré a Ré, uma escala está dentro da outra. Certo? Um tom e meio abaixo do Fá eu encontro o Ré menor. Se eu tiver em Ré menor, o meu relativo vai ser o terceiro grau, no caso que é o Fá. Mesma coisa em Dó, se eu tiver no Lá menor, o relativo vai ser o Dó, que é o terceiro grau, ok? Bom, então, o que é preciso frisar aqui? Como é que eu vou saber se o tom da música é Ré menor ou Fá? Bom, os tons menores, eles têm variações nas escalas, né? O maior também tem, mas a gente dificilmente usa as variações. Geralmente a gente só faz mesmo o natural. O do menor não. Do menor a gente utiliza essas variações. E
Entre as variações das escalas menores tem 2 tipos, né? Tem as escalas menores harmônicas e as escalas menores melódicas. Isso vai ficar para um outro vídeo, mas só para resumir aqui para a gente poder entender. Como que eu descubro se uma escala é um tom menor ou um tom maior, né? Pela armadura. Voltando naquele vídeo passado, nós vimos que o quinto grau, que foi quando nós montamos o acorde, ele é um acorde maior com sétima menor. Porque, e nós explicamos lá por quê, né? Porque ele tem que resolver no primeiro grau, ou seja, ele vai ser o ímã da sexta para jogar a bola na sexta. Se nós formos montar esses mesmos acordes na escala menor, se nós formos pegar o primeiro, terceiro e quinto grau, primeiro, terceiro e quinto grau e montar, a gente vai descobrir que o quinto grau, que deveria ser aquele ímã, ele não é um acorde maior, ele vai ser um acorde menor com a sétima menor. Então, só que, assim, para soluções musicais, esse acorde de quinto grau, que a gente chama de dominante, que também a gente vai ver mais para frente essa classificação dos graus, ele precisa ser maior, né? Porque ele tem que resolver. Né? Então, o terceiro grau, se a gente for pegar primeiro, terceiro e quinto grau, desse acorde, ele tem que ser maior. A distância entre o primeiro e o terceiro grau tem que ser uma segunda maior, para que o acorde se torne maior. Só que, assim, se a gente for parar para analisar, a terça do acorde do quinto grau é o sétimo grau da escala. Vou traduzir. Por exemplo, o acorde de Mi. O Mi seria o quinto grau do Lá menor, né? Se a gente for montar ele pela escala do Lá menor, que é Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, eu vou ter o Mi, o Sol e o Si, né? Então eu vou ter um Mi menor. Esse Sol, na escala de Lá, ele é o sétimo grau, né? É Sol, Lá. Aí eu chego na oitava. Então, o que acontece? Eu preciso elevar esse Sol, né? No caso, colocar um acidente, para que esse acorde se transforme num acorde maior. Então, automaticamente eu estou alterando a escala, né, no seu sétimo grau. Ela deixa de ser uma sétima subtônica, que é uma denominação que a gente tem, que é uma distância de um tom para a oitava, e passa a ser só um semitom para a oitava. Né? E aí o que acontece? Aí a escala muda, ela deixa de ser natural, passa a ser harmônica. Mas isso a gente vai deixar para outro vídeo. E a gente vai descobrir mais para frente uma maneira mais tranquila de tá facilitando no nosso dia a dia o uso dessas escalas, tanto das maiores como das menores, ok? Então aqui foi só um exemplo, ó. Então reparem aqui nessa música que toda vez que se tocar o Si, ele tem que ser bemol, ok? Então, para quem gostou, dá uma curtida aí, compartilha, né, se inscreve, ativa o sininho. As dúvidas vocês podem deixar comentário, porque aí a gente vai fazendo vídeos em cima das dúvidas que vocês tiverem, ok? Então, forte abraço aí para todo mundo, tudo de bom e espero que esteja tudo bem com todos. E é isso, vamos seguindo o nosso trabalho, tentando fazer o melhor, sempre, não vamos relaxar. Música também é estudo, né? Música também é trabalho. É preciso ter essa dimensão de que se fazer uma coisa boa, bem feita, ajuda, e muito. Os resultados são bem melhores. Ok? Então um abraço aí para todo mundo, tudo de bom, e é isso. Sigamos em paz.